Oi, gente. Hoje vamos confeitar um bolinho tema boteco masculino, sendo ele branco com dourado. Aí eu já tinha batido meu chantilly, eu gosto sempre de bater e deixar umas 2, 3 horinhas na geladeira, né, coberto com plástico filme, para ele dar uma hidratada. Aí eu coloquei um pouco de leite condensado para melhorar a textura dele, ele tava bem poroso. Vou mexendo aí é o ponto que ficou o nosso chantininho. Aí eu peguei o bico 4B, não deu pra ver direito, mas é o 4B da Wilton, que é o bico que eu gosto sempre de aplicar o chantilly no bolo, porque ele nem é muito pequeno e também não é muito grande para sair muito chantininho, né? Pra não ficar uma camada muito grossa de chantininho. Aí o nosso bolinho, desenformei, venho com a faquinha de serra mesmo, só para dar uma arrumadinha no recheio, depois de uma limpadinha aí na bandeja. E vou começar a aplicar meu chantininho. Tem pessoas que colocam sempre, né, a pré-camada. Eu, como já conheço a minha massa, eu sei que não esfarela muito, eu já não coloco, eu já vou direto a camada que eu vou trabalhar mesmo, a camada principal. Aí eu já venho com o saco de confeitar, o bico 4B, como eu falei. Vou aplicando no bolo o chantininho branco. Não tem segredo, é só rodar a bailarina e ir colocando até completar todo o bolo. Eu queria pedir para quem gostar desse vídeo, por favor, curtir, compartilha, se inscreve no meu canal. São bolos para iniciantes mesmo. Eu trabalho com bolo já um pouco de tempo, mas eu sou iniciante. Até os meus materiais ainda são bem simples mesmo ainda. Aí eu aplico em todo o bolo. Eu chamo a atenção de vocês aí para essa camada que eu fiz quando eu terminei toda a lateral do bolo, que ela já ficou bem em cima. Mas a gente sempre coloca para poder ficar bem melhor na hora de fazer o alisamento e formar as quinas. Porque se a gente não fizer, deixar só rente, aí fica muito complicado para alisar e não fica no formato como a gente quer, né? Aí eu venho com a espátulazinha simples mesmo, que é essas pazinhas de bolo, de cortar bolo. Aí vou alisando, dou uma arrumada nele aí na parte de cima. Depois eu já deixo a espátulazinha parada e rodo a bailarina. Dou uma ajeitada aí, eu não deixo ele 100% porque eu ainda vou mexer nessa parte de cima, depois que a gente fizer a lateral. Dá uma arrumadinha nela aí, deixa o mais lisinho que eu posso. Aí eu venho com essa espátula alisadora, que ela é maior, e eu vou fazer a lateral. Eu gosto de fazer essa parte sentada. Há quem faça de pé, né? Aí é do gosto de cada um. Eu gosto de fazer sentada porque eu tenho uma visão melhor do bolo. Aí eu só encosto a espátula, eu não quero tirar o chantilly do meu bolo, eu quero só alisar, dar uma arrumada. Aí eu deixo a espátula parada e rodo levemente, lentamente a bailarina. Aí eu já venho com essa espátulazinha para fazer os consertos, na parte que ficou falhada, eu já venho com o próprio chantilly que eu tirei da espátula maior e já vou aplicando com essa outra. Só onde ficou os buraquinhos, nas vagas, que sempre fica. Aí eu vou, aplico, dou uma leve alisada aí com ela mesmo. Mas depois a gente vai passar novamente a espátula alisadora para deixar mais uniforme. Aí eu sigo colocando, né, o chantilly nas partes que ficou falhada.
Aí eu venho de novo com a espátula grande, né, que é a espátula alisadora, e vou alisando. A espátula fica parada, quem gira é a bailarina. Deixa ela assim bem abraçadinha no bolo, para que ela não venha tirar chantininho do seu bolo. Vai sair, mas é coisa bem pouca mesmo. Aí eu dou mais uma acertadinha com a outra espátula. E é isso. Alisar bolo é paciência, é questão de paciência para poder chegar no alisamento perfeito, né? Os primeiros bolos a gente não consegue. Dificilmente a gente consegue, porque precisa de calma, paciência. O ponto do chantinho também tem que estar ok, porque senão a gente fica feio, né? A decoração fica porosa e fica ruim de alisar. Não, a gente não consegue deixar perfeito. Aí eu sigo colocando novamente, porque ainda ficam uns buraquinhos. Eu vou tampando, já dou uma espátulada assim de leve com essa espátula mesmo. Importante você manter sempre a espátula limpa. Agora eu venho de novo com a espátula alisadora, uniformizando mais ainda. Vocês vão vendo que vai estar ficando bem uniforme. As partes que eu fui tampando, né, já tá ficando ok. Sempre limpando a espátula. Terminada essa lateral, agora a gente vai para as quinas, né? Eu pego sempre de fora para dentro com essa espátula pequena. A mão tem que estar bem leve mesmo, para não danificar o bolo. Aí você vai fazendo o movimento de fora para dentro, limpando sempre a espátula, né? Tira o excesso e limpa no paninho molhado. Pronto. Eu não deixei bem acabadinho ainda, porque eu ainda vou usar outra espátula na lateral, aí vai ser preciso fazer novamente esse trabalho. Aí eu acho que eu vi mais um buraquinho, né? Dei mais uma acertadinha na parte de baixo. De novo com a espátula alisadora, bem abraçadinha no bolo. É um trabalho de paciência, realmente. A gente vai encontrando os defeitinhos no bolo, aí a gente vai tampando e sempre passando a espátula para deixar tudo igual. Aí eu vim com essa espátulazinha de textura. Eu não sei o número dela, eu tenho um conjunto dessas espátulas que eu comprei no Mercado Livre e eu não sei, não tem numeração, mas elas são ótimas. Aí eu vou, mesma sistemática da espátula alisadora, eu só encosto e rodo a bailarina. Deixa ela bem abraçadinha, porque a textura dessa espátula aí, se você abrir muito, ela vai tirar chantininho do bolo e não é legal. E para consertar vai ser meio complicado. Você deixa ela bem abraçadinha e gira a bailarina até chegar no ponto que você deseja a textura, né? Devagar, eu tô tirando devagar. Eu não gosto de fazer trabalho com as espátulas girando rápido a bailarina. Eu passo devagar mesmo para ficar. Aí eu já venho de novo com a espátula para fazer novamente as quinas. Aí já é a parte do acabamento no topo. Eu venho com a mão bem levezinha, de fora para dentro. Levo a espátula até mais ou menos na metade do bolo. Limpo, vou novamente até terminar todo o topo.
Aí eu venho com o pincelzinho de silicone. Eu sempre gosto de fazer esse acabamento nos meus bolos, porque nem sempre fica perfeita a parte de cima, o topo. Aí eu venho com o pincelzinho, aí já dá um efeito de textura também, já que na lateral está texturizado, né? Em cima fica bem legal também o efeito. Aí eu já dou uma limpadinha na minha bandeja, sempre limpando, se deixar pro final fica pior, que é mais ruim ainda. Aí eu dou uma afastadinha no meu bolo e venho com o material que eu vou fazer a parte de cima, da metade pra cima desse bolo vai ser dourado. Aí eu já venho com pó dourado, é o dourado mesmo que eu tô usando, dourado. Tiro um pouquinho, só uma, não tem medida. Aí eu já até tinha um restante no potinho, que era de um trabalho que eu tinha acabado de fazer. Aí eu coloco um pouco de álcool de cereais. Não tem questão de quanto foi que eu botei, de grama e tudo, porque realmente não dá pra calcular. Eu vou colocando e fazendo o teste. Aí eu já venho, dou uma mexidinha aí pra misturar bem. Misturo bem o álcool de cereais com o pó. Coloco aí na bombinha. Agora vamos voltar no nosso bolo, borrifando. Borrifando bem. Na parte da borrifação também não tem segredo. O único detalhe para ficar bem bonito é você sempre fazer o movimento de vai e vem com a bombinha, para não ficar aqueles bolhas de dourado, né, da substância que a gente está usando no bolo. Você sempre fazendo o movimento de vai e vem. Quem tem mais coordenação pode colocar a bailarina para girar e já ir pintando. Eu prefiro ficar girando aos poucos mesmo e vou só fazendo o movimento assim de vai e vem. E eu vou fazendo isso na lateral do bolo todinho, né? Vou borrifando a lateral toda. E aqui já é o resultado do nosso bolinho com stopper. Topperzinho que eu faço eu mesmo pelo aplicativo no celular mesmo, Pixelab. Imprimo aqui em casa mesmo e recorto, colo nos palitinhos com cola quente. E pronto, tudo ok o nosso bolinho.